Doutor Nis Kifuri já está com a gente para conversar sobre um assunto que deu dor de cabeça para muita gente e pode ser que dê ainda em tantas outras situações, porque não só estamos falando da pandemia, mas a pandemia trouxe mais situações como essa que a gente vai colocar aqui no estúdio. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia, bom dia bom ainda? dia você em casa. Boa tarde já, meu amor. Eu ainda não comi, é bom dia ainda. Eu acabei de comer, foi praticamente um almoço. Vou dar um pulinho lá, viu? Aí eu volto Passa aqui lá. e falo boa tarde. Você vai ser feliz. Querido, tem beijos Tem antes um da monte gente de entrar beijo, no assunto? hoje tem muito beijo. Olha, quero aqui mandar um beijo para a querida dona Elvira Gil Graneiro Sanches, que nos assiste, sempre elogia, a todo mundo que escreve, a Simone Lima, a Pedrina, a Ivone Taveira, Adriane Teles, Mônica Machado, Soraya de Cássia, Salete Guarnieri, Márcia Giuti, Ivete Rodrigues, Ana Ramos, Sônia Beth, Marlúcia Amorim e um abraço pro Alex e pro Hugo. Todo mundo que nos escreveu, escreve aí no Instagram que eu vou mandar um beijo aqui. Olha. E os parabéns para todos os advogados Sim. e advogados, porque nós estamos no mês do advogado. Ah, esse é o mês do advogado, que Esse legal. É o mês dos advogados. Então, mandar um Parabéns e abraço para obrigada todos a os colegas do Brasil. Os nossos colaboradores também, que tanto ajudam a nossa audiência, né? Sem assim como dúvida. você. Obrigada Sem e parabéns. advogado não se faz justiça. É verdade, muito bom. Bom, e falando em justiça, tem muita gente procurando seus direitos com relação a esse assunto também, né? A pandemia acentuou ainda mais essa questão, que óbvio que com ou sem pandemia pode acontecer. Uma eventualidade e o cancelamento de um grande evento, como por exemplo um casamento, uma festa de 15 anos, ou até mesmo o adiamento ou cancelamento de um show, né? E aí as pessoas ficam perguntando, isso entra no direito do consumidor, isso é direito civil, é o quê? Qual área do direito que atende É um isso? conjunto de direitos. Ah. Você tem o direito do consumidor, que trata disso. Sempre que nós falamos nessa parte de shows, de eventos de entretenimento, nós temos um ramo específico do direito, que é o direito do entretenimento, que trata dos contratos, que trata das organizações de shows, de eventos, e aí abrange uma série de direitos. O direito tributário, como vai se dar a tributação daqueles artistas do show, como vai se dar o direito do consumidor com relação ao ingresso, como vai se dar os contratos, o direito contratual, você contrata a banda, você contrata um artista, como vai se dar a questão da logística. Então, tudo isso faz parte de uma série de relações jurídicas de direito que, no final, vai impactar a gente quando consome. E, para isso, Rê, eu vou começar a te fazer uma pergunta, porque isso é muito importante e afeta tudo quando nós falamos em artista. Qual é a diferença entre o que é fungível e o que é infungível? Aí Por lá que será vem... que é ele que me faz essa pergunta? Lá Eu fico vem- me perguntando por que ele que me faz a pergunta, sabendo que eu vou ter que devolver. Porque é óbvio que eu vou ter Sabe que por jogar quê? pra você. Porque eu gosto de usar. A gente usa esses palavrões jurídicos, mas que na prática você É um vai palavrão. ver. Infungível, ficou pior ainda, né? Fungível. Fungível. Eu vou contar uma história na época da faculdade. Tinha um dia, eu sempre trabalhava muito, eu viajava. Um dia eu cheguei, dei uma piscada lá na aula e o professor virou para mim e falou assim: doutor Anis, o senhor é fungível ou infungível? Eu estava meio que dormindo, falei: não, eu sou infungível. Sei lá, o que você achar melhor. Não, eu falei: sou infungível, eu acertei. Você sabia? Qual que é a diferença? Não, eu chutei naquela, mas depois eu nunca mais esqueci. Você chutou. Bom, você tinha 50% de chance, né? A Você deu chance de sorte. acertar era grande. Mas infungível. Então, qual que é a diferença? Fungível é tudo aquilo que eu posso substituir. Infungível é aquilo que eu não posso substituir. Vou dar um exemplo. Você vai comprar 1 quilo de feijão. Pouco importa se é o saco 1, 2, ou 3 ou 4. Você está comprando 1 quilo de feijão. Então, isso é um bem que ele é fungível, ele é substituível por outro. Você compra 50 sacas de café, 50 sacas de feijão. Agora, você vai comprar a Mona Lisa. Você não pode trocar por outro. Você vai contratar uma obra de um determinado pintor, né? Então, você não consegue substituir. Tudo que não tem igual, tudo que é único, a gente pode dizer que é um bem infungível. A Regiane Tapias é fungível ou infungível? Você já deu a resposta antes, né? Quando você falou pro professor, eu vou entrar na mesma A categoria. gente tem que ser infungível. A gente é substituível, todo mundo é substituível, claro, mas estou dizendo assim, Não, a mas isso é sua só do característica... patrão. Não, eu que escrevi Pra no... gente, nós somos infungíveis. Não, eu escrevi no meu livro. A nossa íris e a nossa impressão digital é um capítulo de um livro meu, chama Sucesso na Arte de Advogar. E eu faço um desenvolvimento pessoal, né? Tá. Então, a sua consciência, a sua íris e a sua impressão digital é único, você não consegue substituir. Exato. Aquele toque seu, ele é exclusivo, É infungível. seu, e isso é infungível. Legal. Então, por que isso afeta? Porque quando você contrata um show, depende. Que tipo de evento você está contratando? Você está contratando alguém que vai tocar uma série de músicas que vão tocar na rádio, uma coisa, ou um cantor específico que você foi lá para assistir o show daquele cantor. Tá. Então imagina, eu amanhã viro cantor, imagina que desastre. Todo mundo compra, lota lá o ingresso para ouvir o Kifuri cantando, né? Uma noite de canções com o Kifuri. Aí a pessoa chega lá, eu não vou cantar. Já imaginou? Já imaginou, Léo? Aí eu vou lá, faço o show, todo mundo esperando a minha grande voz de músico, e eu não vou. De Então repente veja, dá um piriri e você não aparece. aí eu não vou. Então veja, salvo você
tiver alguma questão de força maior, a pessoa foi hospitalizada, passou mal, quando você compra o ingresso de alguma coisa que é infungível, você foi por conta daquele artista. Daquele então, artista. Isso é importante saber se é fungível ou infungível quando você contrata um evento. Então, mesmo o evento pode ser classificado como fungível e infungível dependendo da característica dele? Pode, depende da característica. Às vezes você vai num evento que vai ter uma série de atrações. E aí vai ter uma delas. E a grande questão, e aí a lei não fala claramente disso, se aquela questão era essencial para o evento ou se ela não era. Como aconteceu no Lollapalooza desse ano, que é um dos exemplos que a gente vai trazer aqui, justamente com a morte de um dos integrantes do Foo Fighters, que era uma atração principal. Teve gente que comprou justamente por causa dessa banda. E de última hora, por motivo de força maior, aliás, um motivo muito triste, foi cancelado esse show. Como é que fica a questão para essas pessoas? Como é que elas puderam correr atrás dos seus direitos, se é que elas têm direito nesse caso? Então, nós vamos falar duas coisas aqui que é importante. A primeira coisa, tem um caso que é força maior, né? Uma situação grave, aí o próprio direito exclui a responsabilidade, exclui direito à indenização, uma série de questões. Porque todo mundo perdeu, né? Nesse caso. No fundo, não é alguma coisa que houve um descumprimento, uma desídia. Uma responsabilidade não, houve uma de alguém. responsabilidade. Então, neste caso, o próprio direito exclui como motivos de força maior. Agora, outra coisa eu não quero ir, eu vou fazer outro show, e aí ele acaba cancelando o show. E aí vem uma segunda pergunta, né? Quais cuidados a gente tem que ter na divulgação? E eu vou falar já, vai anotando aqui, quais os direitos do consumidor se cancelar o show. Por quê? Porque tem uma lei nova. Tem uma lei que foi criada durante o período da pandemia. Que legal. Então, isso as pessoas não estão percebendo. Tá. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu dou um recadinho então? É isso? Já? E aí, quando eu voltar, você explica pra gente, então, o que significa essa lei nova, o que ela tá trazendo pra gente de novidade. É bom porque, às vezes, uma crise grande dentro de um setor, que foi o que aconteceu com o setor de eventos, traz luz a uma situação que muitas vezes não tinha sido pensada ainda. E que as pessoas, como eram casos isolados, as pessoas não sabiam dos seus direitos. Agora, a gente trazendo essa informação pra você, vai ficar muito mais fácil no futuro. Se Deus quiser, não passaremos por nada parecido com o que a gente passou, né? Mas aí a gente já vai ter mais consciência enquanto cidadão dos nossos direitos. Volto já, meu querido, tá bom? Vamos entender, então, que lei é essa e o que ela diz? A doutora Anis estava dizendo que tem uma lei nova com relação a isso, né? Aos direitos do consumidor, sobre cancelamentos, adiamentos de shows e grandes eventos. E sobre o que fala essa lei, doutora? Então, vamos lá. Cuidados que você tem que ter quando vai ver um anúncio de um show. Às vezes as pessoas colocam assim, artistas convidados. Não está confirmado. Então, a publicidade de um evento, cuidado, a publicidade de um evento, ela obriga o fornecedor, o prestador de serviço. Então, quando você vê lá um cartaz de um show, se diz artistas convidados, um monte de gente, né? Um monte de gente. Você diz, tem todo mundo. Não. Artistas convidados, não quer dizer que ele aceitou. Outra coisa é a presença confirmada. Então, essa presença confirmada, o organizador do evento tem que ter um contrato, tem que ter um aceite dizendo que o sujeito vai estar lá sob pena de multa. Então, esse tipo de cuidado na publicidade é importante que você preste atenção com o organizador. O que mudou a legislação agora, recentemente? Mudou durante a pandemia. Quando o show é cancelado ou ele é remarcado, regra geral, o consumidor tem direito a pedir a desistência, pegar o dinheiro de volta ou reembolso. Durante a pandemia, vários shows tiveram que ser remarcados e os eventos. Por conta disso, foi criado, tem até aqui quem quiser anotar a lei, e quem quiser manda lá no meu e-mail, direitosdocidadão@kifuri.com.br. Aí nós encaminhamos lei, não responde as questões, mas a gente encaminha material de orientação para vocês terem o texto da lei e alguns outros artigos. A lei 14.046 de 2020. Então, nesse caso, se a empresa remarcar o show, até o final desse ano ela está valendo, hein? Se ela remarcar o show, ela tem a possibilidade de não restituir o dinheiro. Então, se você comprar o ingresso e mudar a data do show, você não vai ter direito ao reembolso, salvo se o show não for remarcado. Mas se ele for remarcado, você tem, nesse período de pandemia, uma exceção criada pela própria lei. Então, esse é um cuidado importante quando você também faz a compra de um ingresso, de um convite. Avaliar o que está sendo fornecido. A presença está confirmada? É apenas um convite efetuado? E mais do que isso, guardar todos os comprovantes de pagamento e os recibos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não sei quanto pagou. Então, ter todos esses documentos e não simplesmente ficar confiando. E com relação a casamentos, festas grandes, né? Que são considerados grandes eventos, principalmente porque o investimento é bem alto por parte de quem está fazendo a festa, né? Muita gente teve que cancelar também ou adiar datas. Como é que ficam as responsabilidades de quem contratou e de quem foi contratado, no caso de buffets e enfim? Importante, isso é muito importante. Quero só mandar aqui um beijo para a Carla, que
que já tirou uma foto nossa da televisão e postou. Ah, que e já fofa. nos marcou. Carla, Obrigada, um beijo. Carla, beijo. Você que está assistindo aí, tira uma foto da TV, já Adoro. posta no Instagram, marca a gente que a gente já vai curtindo e vai comentando Boa. aqui. Então, nesse caso de casamento, eu sempre digo o seguinte, seguro morreu de velho. A primeira coisa é você ter um bom contrato e não simplesmente a troca de WhatsApp. Todo mundo contrata um negócio Verdade. muito importante por WhatsApp, que você não sabe nem se a empresa existe, se tem um CNPJ, se tem uma responsabilidade. Tem que assinar papel. Então, faça um contrato bem feito, confira se existe uma empresa, verifique se ela está ativa, tudo isso é importante para você ter a maior segurança. E nunca é demais ter um plano B, a gente não casa duas vezes, né? Então, por conta disso, é sempre bom ter. Agora, e se depois você parar? Aí Então. depois aquela filmagem já não vale mais tanto, né? Pois é. Mas a regra geral é, vale a pena ter um bom contrato, bem redigido, com todos os detalhes e toda a Mas responsabilidade. se foi contratado e a festa não foi feita, a empresa tem obrigação Aí você de pode realizar o remarcar, evento. porque na verdade é caso de força maior. Tá. Se foi por conta da pandemia, não, nós brigamos e vamos casar daqui 2 meses. Não, aí você tem que pagar a multa e o contrato pode ser desfeito. Agora, se foi por conta da pandemia ou de uma questão de saúde, aí nesse caso é força maior, ele pode ser reagendado sem o pagamento de multa, ou as partes podem convencionar o desfazimento e contratar uma outra empresa. Tá. Porque às vezes a empresa que vai filmar naquele dia não vai ter disponibilidade. Então ele diz, olha, não vou conseguir cumprir, a gente faz um distrato e aí vai do bom senso e do acordo entre as partes. Mas não há multa recíproca. Por quê? Porque ela não dependeu da falta de respeito ao contrato por uma das partes. Entendi. Foi por conta de uma força maior. Mas pode ser que tenha algum tipo de reajuste, porque tivemos uma diferença inflacionária nesse tempo todo. Pode né? haver em termos de renegociação, Tá. mas não que obrigatoriamente tem. Ou ainda se houver uma questão de doença de algum dos noivos, por Tá. exemplo, que também impossibilitou o casamento naquela data. Tá bom. Tudo isso cai na hipótese de força maior. Aí é uma exceção ao direito. Olha, tem tantas outras situações que foram impactadas, né, nesse período de isolamento e pandemia, cancelamentos e tal, como, por exemplo, aqui a Ateliê Sandra está dizendo, falando sobre viagens e tudo mais. Por isso que esse assunto sendo muito extenso, a gente pretende trazer mais uma vez para o estúdio para conversar sobre isso também, Vamos inclusive falar. sobre outras contratações, cursos, por exemplo, que as pessoas pagaram e não fizeram. A gente pode voltar a falar sobre isso, né, doutora Vamos Anísio? fazer uma pauta dessa no Cidadania, muito bacana. Com certeza. E obrigada mais uma vez, o infungível doutor Anísio Kifuri esteve com a gente hoje, professor de Direito e jornalista. Você faz contato através do Insta, @Anis_Kifuri, @Anis_Kifuri. E também você colocou um site, né? Direitos... Meu e-mail é Seu e-mail. direitos do cidadão, direitos do cidadão sentiu, direitos do cidadão, @Kifuri, KFOURI.com.br. Lá a gente manda material para vocês ficarem atualizados. Um beijo grande, que Deus abençoe todos os lares, um ótimo mês, viu? Obrigada, meu querido. Mamãe, tá bem? Tudo bem, graças Então tá a bom. Deus. Um grande beijo para você, uma ótima semana, até daqui Obrigado um mês. pra você também. Obrigada, Um doutora beijo. Anísio.